Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre o e-notariado, uma plataforma que utiliza a blockchain feita pelos cartórios do Brasil. Né? Uma coisa que tem ajudado muita gente a fazer muita coisa em termos de cartórios, de notários e toda essa parte que a gente precisa de reconhecimento de firma, de contrato e tudo mais. E tem blockchain lá dentro. Né? Uma das coisas que a gente até conversei aqui com o Anderson, que é o entrevistado de hoje, é um pouco essa discussão que tem muita gente que fala de que blockchain vem para acabar com o cartório. Né? Com blockchain eu já tenho a confiança online, eu não preciso mais de cartório. Será mesmo? Né? Será que a função de blockchain não é muito mais de ajudar os cartórios a serem mais eficientes? Os cartórios podem ser substituídos por tecnologia? Será que não tem alguma coisa aqui que faz com que eles ainda sejam necessários? É um pouco essa discussão que a gente vai ver aí no desenvolver dessa conversa muito legal que foi com o Anderson Nogueira. Tá? O Anderson Nogueira é um tabelião paulista e também diretor de inovação e tecnologia do Colégio Notarial do Brasil. Está por trás aí, entendendo tudo sobre isso, formação jurídica, mas que entende muito de tecnologia também e foi uma das pessoas chaves aí na implementação do e-notariado. Tá bom? Então, com vocês, Anderson Nogueira. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, Gustavo? Tudo jóia? Tudo certo, graças a Deus. Muito obrigado por ter aceitado o convite para vir bater esse papo aqui comigo, que tem muita coisa aí, né, nessa parte de cartório, muita dúvida que muita gente tem em relação a como é que blockchain está afetando esse setor, né, e eu já vejo algumas iniciativas do setor como um todo utilizando, né, até blockchain aí para ajudar em vários processos, etc, né. Então, assim, acho que tem muita coisa para a gente explorar aqui, mas antes de eu começar, acho que a primeira coisa é entender um pouquinho o Anderson, né. Quem é você? Como é que você chegou na posição que você está hoje? Conta um pouquinho para da tua trajetória aí. Tá bom. Bom, primeiramente, obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer, uma alegria muito grande estar aqui, Gustavo, falando com você. Você que é um gigante da área aqui, né? Vamos ver se eu consigo contribuir um pouquinho aqui com o que a gente está fazendo, com o que a gente vem estudando aqui, né? Nesse tempo, na nossa trajetória. Né? Bom, você me perguntou sobre mim. Eu vim pela estrada longa da vida, que eu costumo brincar, né? Sempre estudando muito mesmo, e sempre concurseiro. Desde os 18 anos já fazendo concurso. Com 18 anos eu já era oficial de justiça. Depois, com 21, fiz o concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Fiquei ali 4 anos na polícia e depois saí da polícia, fiz um outro concurso para cartório. E aí que eu comecei minha carreira na atividade notarial e registral. Assumi o registro de imóveis numa comarca do interior de São Paulo, que é a comarca de Socorro. Fiquei ali durante 6 anos como oficial de registro de imóveis, e depois eu fiz um outro concurso público, também para atividade notarial e registral. Foi quando eu assumi o cartório que eu estou à frente hoje, respondendo pelo exercício desse cartório, que é o segundo tabelião de notas da capital de São Paulo. Hoje a gente chama de cartório paulista, e cheguei aqui em 2015, então já temos uma trajetória. Mas a formação jurídica é do tabelião de notas, então eu sou formado em Direito, né, a formação jurídica. Depois que eu me formei em Direito lá na Federal de Minas, isso em 2008, né, já faz bastante tempo. A gente vai ficando velho, né, Gustavo? Tipo voo, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Formei em Direito em 2008, e depois eu fiz uma loucura de fazer 10 especializações em Direito, depois o mestrado, agora o doutorado, e estamos caminhando, sempre estudando. Mas aí, 2019, 2018, 2019, comecei a estudar tecnologia. Eu vi que não tinha jeito mesmo, ficar só no direito não ia trazer o resultado esperado. E aí fomos aprofundar um pouco em tecnologia, estudar tecnologia e estudar também gestão empresarial, gestão de pessoas, gestão estratégica, gestão de TI, né? E aprofundar os estudos em outros ramos que são aplicados na atividade notarial, que é o papo que a gente vai bater aqui hoje, né? Sim. Aí, conta um pouquinho para a gente, tá, até um pouco dessa atividade, né? Antes da gente entrar até em blockchain, toda essa parte, assim. Eu entendo, assim, de um leigo, de quem está do lado de cá, né? A atividade notarial tem muito de controle de dados, né? Então, assim, papéis que eram antigamente papéis e agora eles viram dados. Então, você precisa de um sistema, de alguma organização desses dados dentro de um tabelião de forma grande. Essa é a principal atividade, no sentido de garantia ou de controle desses dados, ou o que você vê, né?
Sim, o controle de dados faz parte da nossa atividade. A gente precisa de muita tecnologia para isso, não escapa, não tem jeito. Hoje não tem jeito de ser tabelião, de exercer atividade notarial e registral também sem o uso de tecnologia. Mas, respondendo a sua pergunta, a natureza do tabelião de notas, que é o notário, né, aqui no Brasil é o tabelião de notas, no mundo inteiro é o notário, e também somos notários aqui no Brasil, a natureza do tabelião de notas é garantir o que a gente chama de profilaxia jurídica. O que é isso? É segurança jurídica, é evitar o conflito, é evitar a lide. O tabelião de notas, ele tem a função de conversar com as partes, aí a gente chama de colher a manifestação de vontade das partes, entender o que aquela pessoa quer, que negócio jurídico que ela quer realizar e formalizar num papel, que é a escritura pública, aquele negócio jurídico. Então, o tabelião ele tem que conhecer do direito, ele tem que conhecer das questões tributárias, e ele tem que ser um ser humano também, ele tem que olhar no olho da pessoa, tem que entender o que aquela pessoa quer, tem que ter uma alteridade, né, de entender o sentimento também daquela pessoa. Muitas vezes, o tabelião de notas ele trabalha com questões de direito de família e também questões negociais de alto vulto, que são compras de bens imóveis, ou doação de pai para filho, testamento. E são muitas questões que envolvem tanto a parte econômica, financeira, mas também o sentimento, né? O sentimento ali do ser humano, né? Então, a função do tabelião de notas é essa, é colher a manifestação de vontade das partes, é formalizar o negócio jurídico, é garantir segurança jurídica, tranquilidade para as partes, dizer para a parte que compareceu no cartório, olha, fica tranquila, pode ficar muito tranquilo, que aquilo que você queria fazer, que é vender o imóvel, receber o valor, isso vai acontecer, esse imóvel vai ser registrado, o comprador fique tranquilo também, você vai ser proprietário do imóvel, as leis foram observadas, foi tudo cumprido, o imposto foi recolhido, podem ficar em paz, podem ficar muito tranquilos. Essa é a função do tabelião de notas. E ele garante também aquele momento de respiro, que é até um efeito psicológico também para a pessoa, né? Ficar em paz. O momento de respiro é perguntar para a pessoa, é isso mesmo que você quer fazer? Não está fazendo na empolgação, não está fazendo no calor do momento? Porque isso aqui vai ter consequências na sua vida, no seu futuro. Então, essa é a função do tabelião de notas, é lidar com os seres humanos, é formalizar, é garantir segurança jurídica, evitar o conflito futuro, por isso que a gente fala que é garantir a pacificação social. Essa é a função primordial do tabelião. Entendi. E aí você já vai endereçar uma das perguntas que eu tinha, um pouco de ser esse terceiro de confiança perante a sociedade. Pelas contas, você já colocou um fator humano aqui que eu vou parar aqui para a gente voltar, que é um fator que a tecnologia talvez não consiga endereçar e já vai até responder. Uma das questões que a gente tem aqui é de que a blockchain pode tirar esse ente aqui do meio do caminho, não, mas vamos parar aqui. Eu vou deixar essa pergunta aqui para a gente fazer mais para frente. Eu queria agora entender um pouco da parte tua de tecnologia, Anderson, ou seja, você estava no cartório, você sempre precisou muito de tecnologia, foi atrás, etc. Mas, especificamente de blockchain, qual foi o teu primeiro contato ali? Onde você teve contato com blockchain? E foi naquele momento que você já viu que aquilo lá era um negócio que podia mudar muito ou ainda demorou para ter essa percepção? Bom, eu brinco que a culpa foi do grande professor, né, o gigante, o Jeff Prestes, né? É o cara, né? Ele é o cara, né? O Jeff é show. Assumiu o desafio de ir lá para a PUC, né? Criou uma disciplina, desbravou, foi um bandeirante, foi fazer a loucura de dar curso de programação de contrato inteligente, dos smart contracts para advogados, para juristas, né? E eu fui lá, sentei na cadeirinha lá, fui ser aluno no Jeff Prestes, né? Muito obrigado ao Jeff, muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz, tenho uma gratidão imensa pelo que o Jeff fez, né? Não só eu, mas todos os colegas, todos que participaram ali, né? Então, isso foi em 2019. Fomos eu e o meu substituto, que é o Samuel Duarte, que foi comigo, fomos lá, sentamos lá e fomos aprender um pouco sobre blockchain, sobre esse mundo que para a gente era muito novo e ainda é para muita gente ainda, né? E naquele momento você não tinha, você ainda não, porque assim, um bom pedaço das pessoas acaba entrando pela parte de investimento, de Bitcoin mesmo, né? De tradar Bitcoin, ver como é que é. E Criptomoedas. até aquele momento você não tinha entrado ainda, você foi na tecnologia direto. Não, de cripto não, ainda não era investidor em cripto, não tinha comprado Bitcoin, nada disso, não tinha wallet, tinha uma carteira, exchange, nada, ainda não. Eu cheguei lá para aprender do zero com o Jeff, né? E aí que eu fui entender, fui aprender programação, o Jeff fez a gente programar, a gente teve que programar ali, fazer o front-end ali, o back-end, a gente teve que fazer tudo, né?
O Jeff não dava sossego, não, cara. Tinha que fazer, tinha que apresentar na frente lá, tinha que suar a camisa no final de semana, cara. E foi muito bom, a gente aprendeu, nós aprendemos. E foi um grande conhecimento ali com o Jeff. Foi aí o meu primeiro contato. E aí você perguntou o que eu percebi logo de imediato. Gustavo, saindo da primeira aula, Gustavo, isso foi muito interessante. Saindo da primeira aula, no táxi, voltando, eu virei para o meu substituto, que é o Samuel Duarte, estava junto comigo, e falei, cara, isso aqui pode ser, e acredito muito que isso aqui é o futuro da atividade notarial. A gente não vai escapar disso. Agora, o mais interessante de tudo, o raciocínio que a gente fez ali, a gente estava aprendendo ali, como leigos, uma linguagem de programação que a gente não sabia e que a população não sabe e não necessariamente vai saber. Acredito que não vai saber. E a população vai ter que utilizar os contratos inteligentes. Isso está acontecendo já, isso vai acontecer cada vez mais. Tá? Então, a gente voltou, eu estava falando com o meu substituto lá, olha, por meio da blockchain, que é uma tecnologia extremamente disruptiva, por meio da tokenização, dos contratos inteligentes, nós vamos voltar a natureza do tabelião de notas lá do início da atividade notarial do Egito Antigo. E explico por quê. Como que surgiu o tabelião de notas que nós temos hoje? E olha que interessante isso. O tabelião de notas, ele era o escriba do Egito Antigo. As pessoas precisavam fazer contratos, precisavam formalizar contratos. Ninguém sabia ler ou escrever, ninguém dominava isso. A linguagem e a linguagem escrita, isso era a grande tecnologia da época que a população não dominava. Então, as pessoas comuns recorriam aos escribas e chegavam para o escriba e falavam, olha, eu quero comprar esse imóvel aqui, mas eu queria que isso ficasse consignado em algum lugar para eu ter uma prova documental depois que eu comprei, porque senão depois vão falar que eu não comprei. E o escriba, então, ele redigia o contrato e dizia, ó, essa pessoa comprou, a outra pessoa vendeu, foi pago o valor de tanto. E entregava essa tábula, esse contrato ali para o comprador, que era o documento dele, a prova. E aí, uma questão muito interessante, nem o comprador, nem o vendedor sabiam ler. Eles não sabiam pegar aquele contrato e dizer, olha, realmente está escrito aqui que eu comprei, que você vendeu. Então, eles tinham que acreditar no que o escriba estava falando. E aí, um acreditava, o outro acreditava, e para todo mundo que aquilo era apresentado, tinha que acreditar também, o povo tinha que acreditar no escriba. Daí veio o conceito que a gente tem hoje, essa é a origem do conceito da fé pública. É a fé do povo. O povo deposita fé. E é justamente essa fé pública que a gente exerce hoje, que o tabelião exerce hoje, que é de titularidade hoje do Estado, né? Essa fé era do escriba, passou para o Estado com a criação do Estado-nação, e o Estado hoje outorga para o tabelião o exercício dessa fé pública. E essa fé pública quer dizer que aquilo que o tabelião ele disse no exercício da sua atividade notarial, aquilo que ele consignou no livro, aquilo é verdade, e quem quiser, que tem que fazer um mega esforço probatório para provar o contrário. Isso traz muita segurança. Bom, mas voltando lá. Então, o que eu falei para o Samuel ali olha, a gente está voltando aqui para o escriba antigo, porque o tabelião de notas, ele pode ser esse agente que vai redigir, que vai programar o contrato inteligente e vai trazer segurança jurídica para as partes, para a senhorinha, para o senhorzinho, para a pessoa que não sabe ler a programação, e dizer para a pessoa, olha, pode assinar esse contrato inteligente que ele vai executar automaticamente exatamente esses efeitos que eu estou falando aqui para você. O que está escrito, o que está programado aqui nesse software é exatamente isso que eu estou te falando. Pode assinar com tranquilidade que vai dar certo. E as pessoas acreditam no tabelião de notas, né? Então foi nesse sentido que eu falei para o Samuel, olha, com essas tecnologias ultramodernas e disruptivas, a gente pode voltar à natureza do tabelião de notas. Teu comentário, essa história que você contou é super interessante, né? Porque vira um negócio de confiança numa linguagem nova, né? Que é aquela história ninguém falava, ninguém conseguia ler, não fazia. Agora ninguém consegue ler também, de certa forma, um código em Solidity, né? São poucas pessoas no mundo, e se a gente tiver alguém de confiança que saiba ler coisa, acaba ajudando muito isso daí em todas as conversas, todas as coisas que a gente tem que fazer com outras pessoas, né? Acho que é bem interessante essa visão, Anderson. E daí, desse curso, da saída, desse táxi, voltando com essa ideia, como é que isso aí veio para chegar no que a gente, no foco um pouco hoje, que é falar do e-notariado? Como é que foi essa trajetória aí para convencimento? Porque naquele momento, nós estamos falando de 2019, né, que você falou? É um ano antes da pandemia, né? Assim, estava antes da pandemia e
E aí, já aproveitando, o efeito da pandemia deve ter acelerado também muito esse processo, porque as pessoas acabavam não conseguindo se locomover. Conta um pouquinho para a gente essa trajetória, hein? Bom, o e-notariado é uma plataforma notarial, ela é de titularidade do Colégio Notarial do Brasil, ou seja, de todos os tabeliões de notas do Brasil. É uma plataforma homologada por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então, é uma plataforma de caráter público também, em que os tabeliões de notas utilizam essa plataforma para digitalizar a atividade notarial. E hoje a gente pode falar, até com bastante alegria, que todos os atos da atividade notarial eles foram digitalizados. Todos. Até aquele reconhecimento de firma, autenticação de cópia, eu bater o carimbo ali, a escritura eletrônica, tudo, o testamento, tudo foi digitalizado. E essa plataforma surgiu, ela já estava sendo desenvolvida, tá? Mas com a pandemia, claro, aconteceu o que aconteceu com toda a atividade, né? Nós tivemos uma necessidade premente e urgente ali de fazer alguma coisa, de acelerar o que já estava sendo feito. Tá? Então, o e-notariado foi uma resposta dos tabeliões de notas, uma solução para um grande problema que a gente teve na época da pandemia. A intenção era não fechar os cartórios de jeito nenhum, tá? Mas atender com segurança, garantindo todas as questões de saúde, porque o cartório é uma atividade primordial para o desenvolvimento da economia, para a circulação de riquezas. E se fechasse os cartórios, aí sim os efeitos da pandemia seriam muito ruins em questão de economia. E hoje a gente estaria aqui sofrendo maiores consequências ainda. Então, muitos tabeliões de notas, os grandes tabeliões de notas do país se reuniram, e à época por meio de videoconferências, e era legal que era tudo muito novo, né? A gente participando ali das videoconferências, grupos de WhatsApp, e começamos a debater como entregar uma solução que resolvesse o problema das pessoas, que elas conseguissem acessar o cartório sem sair de casa. E aí vieram, né, as ideias de fazer videoconferências, de mandar vídeos, e a gente foi desenvolvendo, chegamos numa solução, por meio do uso da tecnologia, de videoconferências, de certificado digital. Já estava sendo desenvolvido um certificado digital, aceleramos o desenvolvimento desse certificado digital da forma como tinha que ser desenvolvido, de uma forma correta. Criamos um certificado digital, que é o certificado digital hoje e-notariado, tá? Que hoje é amplamente utilizado, tem milhões e milhões já de emissões de certificados no Brasil. Ele é emitido gratuitamente para cada cidadão que quiser, é só comparecer no cartório ou entrar em contato de forma remota com o cartório. A gente emite esse certificado no celular da pessoa, e é de graça essa emissão, e ela assina, pode assinar as escrituras públicas ou pode assinar instrumentos particulares com força de reconhecimento de firma, e isso funciona muito bem hoje, tá? Então, o e-notariado foi isso, foi uma resposta para aquela demanda daquele momento, e a gente já sabia que isso ia ser irreversível, né? Então, já fizemos uma plataforma para ir evoluindo durante o tempo e cada vez mais atender esses anseios da sociedade, que são de eficiência, de conseguir produzir mais, entregar mais atividade notarial, sem perder a segurança jurídica, que é o nosso core, que é o nosso objetivo principal, a segurança jurídica, e com muita eficiência, com menos dispêndio de tempo e energia por parte do tabelião e principalmente por parte do usuário, dos clientes da atividade notarial. Tá bom. E ele já começa com uma base de blockchain ou ele começa com uma outra tecnologia e depois migrou? Como é que foi esse começo aí em termos de tecnologia, Anderson? Tá. A blockchain nós implantamos, sempre foi uma ideia inicial. Inclusive, nós temos hoje uma blockchain específica que a gente chama de NotarChain, que é a blockchain dos notários. NotarChain é a nossa blockchain, é o nome que a gente deu para essa blockchain. Tá? E nós utilizamos essa blockchain hoje para fazer os registros dos hashes dos atos notariais. Tá? Então, nós temos essa blockchain. Essa blockchain sempre teve, tá? Mas antes a gente brinca que era uma blockchain de um nó só, se é que é possível falar isso. Porque tinha que desenvolver rápido, né? Não dava para pegar vários cartórios. E desenvolvemos essa tecnologia, fizemos registro, e depois, à medida que fomos ampliando, né, a tecnologia dos registros distribuídos, aí fomos replicando esses registros, tá? E hoje temos, sim, uma blockchain mais robusta, né? Confiável, que funciona efetivamente. Todos os atos notariais têm o hash ali gravado para garantir a imutabilidade dessa informação. E essa blockchain, entendo que é uma blockchain permissionária, né? Então, assim, que vocês definem quem pode entrar, quem não pode entrar, o que pode ser feito e tudo.
Exato. Nós utilizamos a tecnologia que já estava pronta, né, a tecnologia da IBM, que é um código aberto, que é a Hyperledger da IBM, e escolhemos justamente por ser uma blockchain permissionária, porque a intenção é não utilizar uma blockchain pública, mas uma blockchain privada, e que a gente pudesse controlar quem seriam os nós dessa rede, que são tabeliões de notas. Tá? Isso tem alguns fundamentos, por que a gente fez isso, né? Algumas justificativas. Porque o tabelião de notas, como você colocou no início, ele também tem essa obrigação do controle de dados, e principalmente agora com questões de LGPD, né, que ficou ainda mais evidente isso. Né? Mas a gente sempre fez isso. Quando a LGPD chegou, nós lemos a LGPD e falamos assim, mas mudou o que para a gente? Mudou nada para a gente. Para a gente, da atividade notarial, aquilo já era a nossa essência. O cumprimento da LGPD, a proteção de dados sensíveis, já estava nas nossas normas de serviço há anos e anos e anos. Tá? Então, nós utilizamos essa blockchain privada, permissionada, para a gente controlar quem são os nós, para que só tabeliões de notas sejam nós, e também para permitir uma intervenção do Estado. Tá? Porque lembra que eu falei que a atividade notarial ela é estatal? A atividade em si, tá? Ela é do Estado-nação, e quem exerce essa atividade de uma forma privada é o tabelião, mas a função é pública e o exercício privado. Então, esses dados estão aqui sob a responsabilidade do tabelião, mas também sob a responsabilidade do Estado. E o Estado tem que ter uma possibilidade de intervenção, porque ele não consegue numa blockchain pública. Já numa blockchain privada, um juiz, o judiciário consegue intervir. A exemplo, no caso de um bloqueio de uma escritura ou uma determinação judicial que repercuta efeito sobre um ato notarial, o juiz ele tem que poder expedir um mandado e esse mandado ser cumprido, esse mandado ser registrado na blockchain e produzir os efeitos jurídicos. Numa blockchain pública, isso seria impossível. Tá? Então, para permitir esse controle estatal, tá? E o cumprimento dos tabeliões de notas, da sua obrigação de conservar os dados, tá? De ficar com os dados sob sua responsabilidade, optamos por esse modelo. Uma tecnologia da IBM, que já estava consolidada no mercado, a blockchain Hyperledger. Eu acho que é a Hyperledger, acho que é Fabric que vocês usam, né? Ou é a Bezu já? Acho que é Fabric. Acho que é Fabric, né? Que era anterior à Bezu, acho que veio até depois um pouco de desenvolvimento. Que é que vai estar no Drex. De qualquer forma, como é a Hyperledger, a integração deve ser fácil, falando um pouquinho para frente com o Drex também, deve ser uma coisa que não deve ser tão complexa. Acredito que sim. Eu queria pegar agora, voltar ao ponto que a gente deixou um pouco parado lá atrás, depois a gente continua um pouquinho falando disso aqui, Anderson, que é a parte do blockchain efetivamente ser uma tecnologia que faça, o que pelo menos se fala, que possa fazer com que a gente não precise mais de cartórios. Então, tem muita gente que fala sobre essa ideia de que um dos pontos centrais aí da parte de cartórios notariados é a parte de terceiros de confiança, e como a gente tem uma confiança online agora e peer-to-peer dentro da blockchain, a gente, como sociedade, em tese, não precisaria ver isso. Tá? Eu já adianto que essa não é a minha visão, mas é só um pouco do que você falam muito em relação a isso, e aí acaba ficando uma coisa que acho que é interessante a gente trazer aqui. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, e até como alguém pegou essa tecnologia e colocou para dentro do cartório e dessa atividade, né, que está ajudando bastante na atividade, como você está falando. Então, assim, a pergunta simples seria assim, blockchain vem para ajudar ou blockchain vai ser um concorrente de cartório? Entendi. Bom, nossa visão aqui, a blockchain vem para ajudar como mais um instrumento para o tabelião de notas conseguir continuar prestando os seus serviços notariais de forma eficiente, atendendo às demandas da sociedade, às demandas atuais da sociedade. Nós utilizamos blockchain aqui, Gustavo, para garantir a imutabilidade da informação, o registro da informação e toda a tecnologia de registros distribuídos, que acredito que quem está nos assistindo aqui conhece bem, né? Mas a questão primordial ali da blockchain e da atuação do tabelião de notas é a questão da confiabilidade do que está registrado. Tá? Lembra que eu falei do tabelião exercendo fé pública? Porque a blockchain ela vai perpetuar um registro que foi lançado, que consta ali no que o pessoal chama de livro-razão, né? Mas quem diz que aquilo que foi lançado é verdadeiro, que aquilo que foi lançado é acreditável? Quem lançou?
Quem lançou é um terceiro neutro, é uma pessoa de confiança, é um oráculo, né? Utilizando aqui os termos que o pessoal da tecnologia utiliza. Então, o tabelião ele faz essa função de oráculo, de um terceiro neutro, de confiança, que vai lançar aquele registro, e aí a gente consegue juntar tanto a credibilidade, a certeza, a veracidade do que foi lançado, do que foi registrado da blockchain, com a imutabilidade. Aí a gente tem um mundo perfeito, na visão do notário, né? Um mundo perfeito. É acreditável o que está lançado, não é um fake, não é uma mentira que está ali, não é uma simulação, não é uma falsidade, não é um terceiro se passando por outra pessoa, não. É aquela pessoa mesmo que compareceu perante o notário certificou que é aquela pessoa, ela manifestou aquela declaração de vontade, o outro concordou, foi pago aquele valor, a lei foi cumprida, o tributo foi recolhido. Pronto, pode acreditar. Isso não vai ser mudado. Tá? Antes aqui no cartório, e hoje a gente ainda tem como um fator de segurança, não precisava, mas temos como fator de segurança, que é uma questão de mudança, a nossa tecnologia de imutabilidade é o papel, é o papiro. Tá? E ele tem toda uma reação química na hora que você joga a tinta em cima do papel, né? E isso fica indelével. Por mais que você tenta apagar, você vai fazer uma rasura, um perito depois vai descobrir que teve uma falsificação ali, uma adulteração. Inclusive, nós tínhamos um juiz da corregedoria que ele pegava uma folha de papel e falava: essa aqui ainda é a maior das tecnologias para garantir segurança jurídica. E de tudo ele não está sem razão ainda não. Tanto é que hoje a gente ainda tem o papel como uma redundância. Tá? Mas temos a blockchain e acredito que a partir do momento que essas blockchains, que as nossas blockchains aqui, a nossa blockchain, na verdade, ela vai ficando mais robusta, esse papel uma hora vai ser eliminado e é natural isso. É natural. Então, utilizamos a blockchain hoje substituindo o papel para garantir essa imutabilidade. Mas a função do tabelião como a garantir a veracidade da informação do que está registrado. Isso eu acredito que a gente não perdeu ainda. Claro, faz muito mais sentido para questões de maior sensibilidade, de maior valor econômico, essa atuação do tabelião de notas. É muito possível, muito provável, sim, que questões de menor vulto econômico possam ser substituídas por uma automatização. Isso é natural. Isso é natural. Tá bom. Deixa eu entender um pouquinho sistema notarial e cartório. Assim, a tecnologia nisso daí não é igual para todos, eu imagino, né? E quando você vai criar um sistema como o e-notariado, você precisa que todo cartório tenha pelo menos um mínimo, algum nível de digitalização. Isso foi um problema, vamos dizer assim, no começo? Ou já estava todo mundo mais ou menos em linha ali, seguindo, etc.? Ou essa visão minha é errada de usuário, de que você tem cartórios muito avançados em termos de tecnologia e cartórios que não estão tão avançados? Já existia um provimento do Conselho Nacional de Justiça que determinava aos cartórios ter um mínimo de estrutura técnica tecnológica, de estrutura tecnológica e técnica de apoio técnico. E isso esse provimento determinava os níveis de utilização de tecnologia, a exemplo de tipo de servidor, forma de arquivamento e por aí vai, quantidade de computadores, conforme o tamanho do cartório, tá? Então, e isso foi bem antes da pandemia e bem antes do advento do e-notariado. Então, quando o e-notariado chegou, nós já chegamos num ambiente que os cartórios já estavam mais ou menos nivelados em questão de estrutura técnica, estrutura tecnológica, física. Tá? Então, isso não foi um entrave. De início, essa questão não foi um entrave, não. Das maiores dificuldades, os maiores percalços, Gustavo, como tudo na vida, como todas as empresas, é mudar a cultura. Isso é mais difícil, mudar a cultura, mudar a mentalidade. Tá? Mas, como a gente estava em um momento de pandemia também, não tinha outro jeito. Tinha que mudar a mentalidade, tinha que mudar a cultura, era forçoso fazer isso. Né? E então, por mais que a dificuldade fosse mudar a cultura, nós tivemos essa atenuante nessa mudança da cultura, que era a obrigação. E hoje, depois de bastante tempo percorrido, uma longa caminhada, uma longa jornada, hoje já temos um provimento do Conselho Nacional de Justiça que determina que é imperioso, que é obrigatório que todo o tabelião de notas esteja conectado, esteja atuando na plataforma do e-notariado. E essa plataforma foi muito boa também, porque por mais que se tivesse à época, e ainda tem cartórios que utilizam mais tecnologias do que outro,
Mas como o provimento do Conselho Nacional de Justiça, que antes era o provimento 100, hoje é o 149, ele determinou que toda atividade notarial fosse digitalizada por meio do e-notariado, ou seja, não era possível fazer nenhum ato notarial de forma eletrônica fora dessa plataforma, e que essa plataforma tinha que ser acessível para todos os cartórios. Essa plataforma nivelou todos os cartórios no que atinge ao uso de tecnologia, porque é uma plataforma que está na nuvem. O tabelião não precisa ter essa plataforma instalada no cartório dele, ele entra lá por meio do certificado digital dele, não existe login e senha, entra pelo meio do próprio certificado de notariado, que o tabelião tem, como todo cidadão pode ter esse certificado. Ele consegue entrar na plataforma, entra no ambiente do tabelião de notas e consegue ali realizar todos os atos. Então, é uma tecnologia que foi levada para todos os tabeliões de notas do Brasil inteiro de uma única vez. Tá? Entendi, não, e com uma facilidade muito, muito grande, né? Porque ele não teve nada de hardware que ele teve que investir, nada, né? Simplesmente logar numa coisa que a gente já faz com pessoa física em vários sistemas, né? Teve só que comprar uma câmera e instalar no computador dele e pronto, estava pronto para operar. O celular, o certificado digital é o próprio celular, então não precisava nem comprar um token, nada. A câmera no celular e operar. É o que a gente sempre fala em tecnologia, a parte de Covid aí, da pandemia, teve vários fatores negativos e muitos, né? Tem vários, mas nesse fato de adoção de tecnologia, ela foi muito poderosa, né? Acelerou muita coisa que a gente já sabia, de certa forma, um pouco do que você escreveu, já estava indo nesse sentido, já estava começando, mas pode ser uma coisa que demorasse mais uns 5 anos e que ali em 1 ano teve que resolver e fazer, e a cultura foi mudada e foi feita, e todo mundo depois que faz e que utiliza a tecnologia, não volta, né? Então, assim, e aí isso já está feito e implementado. Especificamente em termos de tecnologia, a gente falou bastante de blockchain e notariado aqui antes, mas eu queria ouvir um pouco a tua visão também sobre inteligência artificial, que é outra tecnologia que muita gente fala aqui, né? Que pode mudar muito. Como é que é a tua visão sobre o quanto isso pode afetar o teu business, os negócios de cartório, notariado? Tá. É uma questão bem sensível, a questão da inteligência artificial. Tá. Qual que é o nosso pensamento? E viemos fazendo estudos no âmbito do Colégio Notarial e desenvolvendo algumas coisas. Aqui no cartório, por exemplo, que é o cartório que eu estou à frente aqui em exercício, nós utilizamos inteligência artificial, mas utilizamos ainda de uma forma mais incipiente, vamos dizer assim. Utilizo para fazer leitura de documento, extração de dados, né? Preenchimento automático de minutas. A gente está utilizando nesse sentido. Não aquela inteligência artificial que vai me dar uma solução para um problema complexo. Não, a gente não está utilizando nesse sentido ainda não. Mas a gente entende que podemos chegar nesse ponto, mas como sugestão, tá? Sugestão para o tabelião de notas, né? Apresentar caminhos viáveis para o tabelião de notas, junto com a parte, tomar uma decisão. Tá? Nosso entendimento é que quanto mais sensível é a questão, e acredito que esse é um entendimento comum também, quanto mais sensível é a questão, quanto mais envolver direitos de cunho existencial ou mesmo direitos patrimoniais de maior vulto, isso, mas sempre proporcionalmente ao patrimônio daquela pessoa, tá? Mas vai ser necessária ainda a figura do tabelião de notas. Porque é aquela questão que o judiciário discutiu muito, ainda continua discutindo, né? O cidadão vai aceitar uma decisão judicial, a exemplo, no âmbito do direito de família, tomada por uma inteligência artificial. O usuário vai aceitar isso? A mãe vai aceitar? O pai vai aceitar? A criança depois vai ficar satisfeita no dia que ela tiver consciência que quem decidiu o futuro dela foi um robô, foi uma máquina que fez uma série de cálculos por meio de algoritmos e chegou numa solução que é o pai que tinha que criar, o filho, que ela tinha que ser criada pelo pai e não pela mãe. Bom, essas questões todas chegam para nós aqui também, porque nós lidamos com seres humanos, tá? Então, o nosso entendimento é que do outro lado também tem que ter humanização. Tecnologia sempre como um instrumento, nunca como um fim em si mesmo. O ser humano e a humanização como um dos principais pilares da atividade notarial. Tá? Então, a gente entende que do lado de cá tem que ter um tabelião de notas que olha no olho, que também tem sentimento, que é um ser humano, que é capaz de filosofar também, que é capaz de ter pensamento crítico, que é capaz de também ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? E isso aqui é interessante porque isso está normatizado e é da atividade notarial, é dar o conselho, é o aconselhamento jurídico. Isso faz parte da atividade do notário. O tabelião de notas,
Isso acontece muito, e principalmente lá nas comarcas do interior, ele é o conselheiro, é o dono da terra que vai vender a fazenda, ou que quer dividir a fazenda para os filhos, ele vai até o tabelião de notas e pergunta para o tabelião de notas o que ele acha daquela situação. E ali ele conta ali segredos dele, que às vezes ele não conta para a esposa, ele conta para o tabelião de notas. E a pergunta que fica é o cidadão vai ter coragem de contar para um robô um segredo? Onde que esse segredo vai ficar registrado? E aí, dá para confiar mais no robô ou vai confiar no outro ser humano, num tabelião de notas? Então, são todas questões que eu estou trazendo aqui, né, para a gente pensar que talvez faça sentido, sim, ter do outro lado ali um terceiro neutro, que tenha sentimento, que seja uma pessoa também, que seja capaz de se colocar no lugar do outro e trazer um conselho que faça sentido. Porque ele está na mesma cultura, ele está na mesma sociedade ali, em que está o cidadão que está sendo aconselhado. Sim, sim. Eu adorei essa tua visão sobre essa humanização que você faz, né, até da atividade que parece correta, né, o que é, no final das contas, somos humanos, né, e a gente vai conseguir confiar plenamente em coisas, acho que eu acho que não, pelo menos na minha geração, acho que não, talvez alguma geração para frente ainda consiga fazer essas mudanças, mas eu acho que não é agora, ah, tão cedo, né. Voltando para o ponto de blockchain, você falou um pouquinho das dificuldades que você teve aí, coisa para implementar o e-notariado, tal, que está lá em pleno sucesso, funcionando, etc. O que a gente pode esperar dele para frente? Como é que está o desenvolvimento dele em termos de atividades para frente? Tem alguma grande coisa que deve ser colocada também aí, que a pessoa pode esperar, porque em algum momento vai entrar lá também? Sim, sim. Bom, até então a gente está utilizando, como eu falei, a blockchain para fazer o registro, tá? Para garantir a imutabilidade do registro. A partir de agora, nós vamos começar a utilizar a blockchain efetivamente como ela também pode ser utilizada e deve ser utilizada, que é para executar contratos inteligentes, tá? Nós já temos desenvolvido dentro do Colégio Notarial do Brasil, dentro da nossa blockchain, o que a gente chama de smart escritura, pegando o termo do smart contrato, do contrato inteligente, do smart contract, criamos a smart escritura, que é uma escritura inteligente, que nada mais é, tá, do que um software, né, que reflete exatamente aquilo que consta numa escritura tradicional e que vai auto-executar conforme as cláusulas previstas no contrato. Então, o primeiro contrato inteligente que nós vamos lançar, e eu falo aqui com tranquilidade, porque isso já foi lançado, nós já lançamos isso nos congressos internos, e agora a gente está só normatizando o provimento para ser lançado oficialmente pelo Conselho Nacional de Justiça. Tá? Que é a nossa intenção, é a Smart Escritura da promessa de compra e venda. Nós vamos começar por aqui. Tá? Mas, claro, é o início, é só o início. Então, é um contrato inteligente que ele traz algumas cláusulas que vão se auto-executar, a exemplo da própria emissão dos boletos para fins de pagamento. Esses boletos vão ser emitidos automaticamente, e a partir do momento que esses boletos forem pagos, isso vai diminuindo ali o débito do promissário comprador, vai aumentando o seu crédito, e isso tudo vai ficando registrado numa wallet, demonstrando quais são os ativos do promissário comprador. Se houver um não pagamento, por exemplo, tivermos aí um inadimplemento relativo, o contrato executa automaticamente a cobrança de uma multa e de um juros, ele já calcula isso automaticamente, já emite o boleto com essa multa e com esses juros. Se houver um inadimplemento absoluto, né, o contrato ele permite a execução automática da condição resolutiva, ou seja, da extinção do próprio contrato, com a devolução do direito para o promitente vendedor e a extinção do direito do promissário comprador, e faz automaticamente a emissão de um valor que eventualmente tenha que ser restituído, se for o caso, né, ao promissário comprador. Então, o contrato faz isso tudo de forma automática. Isso aí é muito bom para substituir os contratos de gaveta que nós temos no dia a dia, das promessas de compra e venda, que às vezes se perdem esses contratos, e também para automatizar os processos das construtoras e das loteadoras, que fazem vendas em massa, e nós criamos uma plataforma já própria para isso, com um layout amigável e com dashboards muito, muito bem desenhados para fazer um verdadeiro BI ali, para a construtora conseguir acompanhar empreendimento por empreendimento, como que está o andamento das vendas, se está tendo inadimplência, não está tendo inadimplência, e ela poder fazer uma verificação bem eficiente do que está acontecendo.
e sem ter que colocar a mão, porque o contrato está resolvendo sozinho, sem ter que ficar acionando o jurídico, ficar acionando as partes. A própria escritura, o próprio contrato emite as comunicações para todas as partes de eventual débito e de eventuais ações necessárias que tenham sido tomadas. E no contrato, no padrão, vamos dizer que deve ser a grande maioria dos contratos, né, que você assina um CPCV, pagou e já faz escritura, ele já automaticamente já pega todos os processos. Fez o CPCV, o contrato de compra e venda, né? Pagou, ele já automaticamente já coloca a escritura no nome do pagador. Esse é o processo que deve ser a grande maioria do fluxo, Sim. né? Aí, no caso, efetuado o pagamento, automaticamente ele já expede a quitação, já entrega a quitação para a pessoa. Aí, dependendo, conforme a legislação, se aquele caso for necessária escritura pública, a formalização da escritura pública, o contrato definitivo para fins de registro, cartório de registro de imóveis, ele já traz a escritura pública e já convoca as partes para assinatura da escritura pública. No caso, se não é necessária a escritura pública, ele já emite o termo de quitação, que é possível se levar para o cartório de registro de imóveis para fazer a averbação da quitação e a transferência da propriedade. Já automatiza bem. Deixa eu te perguntar outra curiosidade, até pelo meu desconhecimento de como é que funciona a área. Cartório de imóvel, eu sei que ele tem por localização, né? Então, assim, os imóveis daquela região são daquele determinado cartório. A parte notarial também é isso, porque minha pergunta vai no sentido de que a hora que você joga isso aí para a rede, para a internet, vamos dizer assim, você acaba gerando uma concorrência, poderia gerar uma concorrência grande entre todo mundo, porque aí, em tese, tanto faz você ter um cara de São Paulo, do Rio, de outro lugar, Sim. porque você está na internet. Como é que funciona isso? O cartório de registro de imóveis, como você bem colocou, ele tem uma circunscrição. Se o imóvel está em uma determinada comarca ou um determinado território que é abrangido por aquele cartório, o usuário necessariamente tem que recorrer àquele cartório para fazer o registro. Tá? Isso facilita até as buscas depois para saber onde o imóvel está registrado. Já a atividade notarial, não. O tabelião de notas ele pode atender qualquer usuário de qualquer localidade, inclusive estrangeiros, né? Pode ser brasileiros, estrangeiros, desde que essa atividade notarial seja exercida fisicamente, aqui eu vou falar fisicamente, depois eu falo sobre o ponto de vista digital, fisicamente dentro do município para o qual o tabelião recebeu uma outorga de delegação para ele executar. Então, eu, por exemplo, estou aqui em São Paulo, capital do estado de São Paulo, eu posso colher assinaturas, exercer atividade notarial dentro do município de São Paulo. Então, eu posso me deslocar, por exemplo, até um outro bairro de São Paulo, desde que seja dentro do município. Tá? Ou o cidadão pode vir até o cartório e aí essa pessoa pode ser domiciliada em qualquer estado da delegação, pode ser o imóvel também pode estar localizado em qualquer município, qualquer estado da delegação, não teria problema, eu teria essa atribuição para lavrar essa escritura, tá? O tabelião do município. Ele consegue atuar dentro do município dele. Agora, sob o ponto de vista digital, e aí você colocou muito bem, Gustavo, a partir do momento em que nós equilibramos ali o uso de tecnologia, inserimos todo mundo, né, nós tivemos sim que criar, tá? Isso foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, uma territorialidade no âmbito digital, tá? Para evitar qualquer tipo de concorrência de cunho mercadológico entre os tabeliões de notas que acabasse por desmantelar a própria atividade, porque existem tabelas de emolumentos distintas pelos estados. Quem regula a atividade notarial é o Estado, tá? E aqui eu falo o Estado enquanto unidade federativa. Então, o Estado de Minas Gerais tem uma regulação com uma tabela própria, o Estado de São Paulo tem outra regulação, o Distrito Federal tem outra regulação com tabela própria também, e de forma que os valores das escrituras podem variar um pouco de um estado para o outro. Isso geraria uma concorrência de cunho mercadológico. Mas a atividade notarial, por o tabelião ser um terceiro neutro e prestar um serviço de natureza jurídica e de aconselhamento e todo esse caráter humano, não pode ser uma atividade de cunho mercadológico. Então, o cidadão, o usuário, tem que escolher o tabelião porque ele confia naquele tabelião. Ele acredita no que aquele tabelião está falando. Não porque aquele tabelião é mais barato do que outro tabelião. Não. Então, para evitar essa concorrência de cunho mercadológico e todas as outras questões também, o Conselho Nacional de Justiça ele criou algumas regras de territorialidade. Então, hoje, no âmbito digital, pode lavrar uma escritura eletrônica o tabelião da comarca onde está localizado o imóvel, ou o tabelião da comarca onde reside, onde tem domicílio o adquirente do imóvel, tá? Ou se o adquirente do imóvel e o próprio imóvel estiverem no mesmo estado da delegação, na mesma unidade federativa, pode ser qualquer tabelião de notas daquele estado.
Por quê? Porque aí não teria diferença de tabela. Não teria diferença de tabela. Então, hoje, por exemplo, eu posso lavrar uma escritura pública de um imóvel localizado no município de São Paulo, ou se o adquirente ele tem domicílio no município de São Paulo, mas está comprando um imóvel, por exemplo, na Bahia, eu posso lavrar pelo princípio da territorialidade no que atina o domicílio ou localização do imóvel, ou, por exemplo, se a pessoa tem domicílio numa outra cidade, uma cidade famosa aqui de São Paulo, por exemplo, Campinas, e está comprando um imóvel em Santos, por exemplo. Como Santos e Campinas são cidades do estado de São Paulo, eu teria competência também para lavrar. Entendi. Tá? E aí com isso você resolve o problema da concorrência, até por conta dessa diferença de preço por estado que você tem aí de Exato. tabelas Sim. diferentes, né? Outro ponto também, que foi primordial aí nesses últimos anos, e até no ano da pandemia, é a questão de desenvolvimento, desenvolvedores, né? De quem vai colocar a mão na massa para fazer sistemas e notariado e companhia. Isso foi vocês tiveram alguma dificuldade nisso? Vocês mesmos desenvolveram isso daí com desenvolvedores de vocês? Vocês recorreram a terceiro? Como é que foi o desenvolvimento desse código aí do notariado? Nós criamos dentro do Colégio Notarial um corpo técnico, tá, de uma diretoria técnica que com bastante conhecimento e pessoas de renome no mercado que foram trazidas para dentro do Colégio Notarial para nos ajudar no planejamento estratégico do uso da tecnologia, tá? E também nós já tínhamos uma empresa terceirizada muito boa, muito reconhecida no mercado, de renome no mercado, e chamamos essa empresa, apresentamos o projeto, a ideia do projeto, desenvolvemos junto o projeto, e essa empresa nos deu o suporte necessário para o desenvolvimento dessa tecnologia, uma empresa terceirizada, e trabalha com a gente até hoje. São grandes parceiros nossos no desenvolvimento da plataforma do e-notariado. Então, nesse ponto, nós não tivemos tanta dificuldade. Tá? Nós sabíamos da dificuldade do mercado, principalmente no tempo de pandemia, esses profissionais estavam muito em alta e até muito caros também, esses profissionais, e se tornaram recursos muito escassos, né? Mas nós tivemos essa sorte de já termos um parceiro comercial de desenvolvimento que já atuava com a gente, que já estava desenvolvendo essa plataforma, né? Essa plataforma já vinha sendo desenvolvida pela anterior gestão, tá? De uma forma um pouco diferente, mas estava sendo desenvolvida com ótimas ideias, né? E a pandemia foi um impulso, né? Então aí nós aceleramos mais essa empresa, né? Colocamos ali as nossas dores, os nossos anseios, colocamos as nossas metas, né, que tinham que ser cumpridas, os prazos, né, e a empresa entregou. Tá ótimo. Antes, tem mais ou menos um tempo que a gente tem aqui, nós estamos chegando perto dele. Eu queria agora te deixar um espaço aí para você dar uma mensagem final e também onde esse pessoal continua a conversa aí contigo. Tá. Bom, mensagem final é o meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, com um público tão seleto, sobre um tema que para a gente é muito importante, que é o tema do uso da tecnologia, e também trazer, né, o conhecimento sobre o que é a nossa atividade e demonstrar que essa atividade é, sim, muito importante, nós acreditamos muito nisso, e é uma atividade que a sociedade realmente precisa, e acreditamos que vai continuar precisando por um bom tempo, sim, como você mesmo pontuou, né, Gustavo? A gente acredita que talvez não seja essa geração que vai dizer que o notário não é mais necessário. Mas a minha visão mesmo, e claro, eu sou o mais suspeito de todos para falar, mas a minha visão é que vai continuar sendo necessário sempre, porque nós somos pessoas e temos sentimento. Mas o que eu sempre deixo, e gosto de deixar bem claro, é tecnologia como instrumento, um instrumento que tem que ser utilizado de forma correta, de forma consciente, não é utilizar a tecnologia porque o outro está utilizando, vou utilizar também, não, vamos entender essa tecnologia, quais são os efeitos dessa tecnologia, se essa é a melhor tecnologia, se é necessário agora, se tem uma outra tecnologia. Então, eu uso consciente da tecnologia, mas sem perder a questão da humanização, tá? Que para a gente é o principal, é o primordial de tudo, né? E porque nós somos humanos, né? Vivemos numa sociedade humana, e queremos que continue assim, né? E eu coloco aqui, se Deus quiser, vai continuar assim. Então, essa, acredito, a minha consideração é a humanização, tecnologia como instrumento, humanização é o fim. Tá ótimo, obrigado. E eu vou deixar depois o teu LinkedIn aqui embaixo para quem quiser continuar a conversa contigo e ter contato. Acho que talvez Sim. seja o melhor contato aí para você, para te Exato. achar, né? Acho que o LinkedIn acho que é uma fonte bem legal. Quem quiser continuar essa conversa, tiver dúvidas ou quiser coisa a mais, Sim. continue essa conversa contigo
depois. Do meu lado, obrigado, gostei muito da conversa, acho que você traz um fator humano aí, que em geral eu que estou com as discussões muito de tecnologia, blockchain, pouca gente levanta, né? Então, assim, fica muito na tecnologia e, na verdade, aquilo que você colocou, né? A tua profissão, o que você faz, o teu trabalho hoje tem muita coisa além da tecnologia, né? E que são coisas que não são facilmente substituíveis, que nem a gente conversou aqui, né? Então, sim. É isso aí. Do meu lado, obrigado aqui e vamos falando. Até mais. Eu que agradeço. Um grande abraço. Abraço para todos. Obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.